Oi, está começando o 96º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. É possível a gente, sabe, ter a nossa história revisitada, ter a nossa história contada. Não tivemos isso por séculos, sabe? Chegou a hora, aliás, passou muito da hora. O Holocausto Negro continua. Então, a gente está falando do testemunho que se relaciona necessariamente com um passado que precisa ser resgatado, mas de um passado que não passou e que não acaba de passar nunca. A gente acabou de ouvir a Eliana Alves Cruz e o Jorge Augusto, que são os convidados do nosso episódio de hoje. Mas antes, eu tenho que contar que esse episódio tem o apoio da Flica, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, por meio do governo do estado da Bahia. A Eliana Alves Cruz é uma das escritoras brasileiras mais respeitadas da atualidade. Ela já publicou os romances Água de Barrela, O Crime do Cais do Valongo, Solitária, Nada Digo de Ti, Que em Ti Não Veja, além de vários contos e livros infantis. Ela está sempre participando de antologias e da vida literária brasileira. E agora ela está justamente puxando um fio que vem de um dos livros dela, que é o Água de Barrela, para fazer um documentário que conta um pouco da ancestralidade dela própria, né? Fala um pouco da história da família dela, que tem um ramo que vem de Cachoeira, na Bahia, que é onde acontece a Flica. E o Jorge Augusto é professor, poeta e editor lá em Salvador. Ele acabou de lançar o Mapa de Casa pelo Círculo de Poemas. Ele edita a revista Organismo e também um selo editorial com o mesmo nome, e organizou o livro Contemporaneidades Periféricas pela editora Segundo Selo. O livrinho que o Jorge Augusto publicou pelo Círculo de Poemas é uma delícia, é um passeio pela cidade de Salvador e por situações do passado e do presente que a gente vive nas cidades brasileiras. Tanto a Eliana como o Jorge Augusto estão na programação da Flica, que é a Festa Literária Internacional de Cachoeira, na Bahia, que acontece agora entre os dias 26 e 29 de outubro. A programação da Flica está muito forte e o tema é Poéticas Afro-Indígenas no Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Eu aproveito para dizer que a 451 vai estar lá na Flica fazendo cobertura. Nós vamos publicar também o nosso jornal, o nosso almanaque dos livros, que a gente já publica aqui na Feira do Livro, em São Paulo, e também lá na Flip, em Paraty. A Flica agora também vai ter o almanaque dos livros pela 451. Então vamos lá ouvir essa entrevista com a Eliana Alves Cruz e o Jorge Augusto. Eles falaram dos livros que eles publicaram, falaram também desse circuito de eventos literários fora do eixo Rio-São Paulo e também da produção cultural que existe na Bahia hoje, que está vivendo uma efervescência muito grande para quem gosta de poesia, edição e temas correlatos. Eu queria começar o programa aqui pedindo que vocês se apresentem, por favor, para os nossos ouvintes. Começando aí pelo Jorge, que está na Bahia, está um pouquinho mais longe aqui, pelo menos, da redação da 451. Eu sou Jorge Augusto, aqui de Salvador, sou poeta, professor da Universidade Estadual aqui na Bahia, do Instituto Federal na Bahia também, e faço pesquisas há muito tempo sobre a colonialidade na literatura negra brasileira, sobretudo a partir da ideia de um modernismo negro que não coincide necessariamente com o modernismo de 22, a partir da obra de Lima Barreto. E lancei agora o meu livro, O Mapa de Casa, pela Círculo de Poema, junto com a editora Fósforo, um livro que me deixou felicíssimo, né? Um trabalho gráfico primoroso, um acabamento espetacular mesmo, assim, e eu estou muito feliz com o resultado que o livro tem dado, cara. Maravilha, parabéns pelo livro. Nós vamos falar muito desses temas que você mencionou aqui, dessas cartografias literárias, né? Eliana, você pode se apresentar aqui para o nosso ouvinte, por favor? Sim, mas claro. Então, hoje eu trabalho com roteiro, né? Eu sou a Eliana Alves Cruz, sou jornalista por formação, escritora por opção, escolha e vocação, e sina,
E tenho 4 romances publicados, um livro de contos, 2 infantis, isso solo, né? E estou, sei lá, em quantas em antologias. Eu acho que eu já estou em mais de 20 antologias, com pessoas absolutamente incríveis com as quais eu aprendo e aprendi muito. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E vocês acham que a pesquisa que o autor de ficção ou de poesia faz, ela é igual à pesquisa que um historiador ou um jornalista? Porque me dá a impressão que o escritor de ficção ou poeta, ele tem mais proveito de materiais inúteis que aparecem no meio do caminho, quer dizer, inúteis entre aspas, né? Você sente isso, Eliana, nas suas pesquisas que você traz? Material literário vão aparecendo, sei lá, nomes de pessoas, situações... Olha, isso eu acho que é uma coisa que é como a tecnologia do hiperlink. Uma coisa vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro. Quando você vê, você está completamente fora do tema que você começou a pesquisar. Eu, pelo menos, sou assim. Mas eu acho que, como diz a minha amiga Elisa Lucinda, tudo é carne de literatura, né? No final, a gente aproveita tudo que a gente pesquisa. Eliana, eu estava um dia desse conversando com uma arqueologista, né? E aí ela me dizendo a diferença entre a pesquisa dela e de um historiador, como é diferente o trato que eles fazem do documento, né? Que algum tipo de documento que é mais despretensioso, o historiador, como é que diz, investe nele, guarda ele, tipo um recibo, sem nome, pouco número, mesmo assim aquilo serve. Então, eu acho que para o poeta, para a ficcionista, muito mais. Se para o historiador aquilo serve, para o poeta, para o ficcionista, a gente vai imaginar um mundo que veio de onde veio aquele recibo. E talvez mais do que isso, prospectar o mundo que virá daquele recibo, né? Que é isso que a literatura faz, e é bom frisar isso. A literatura negra faz isso, imaginar e prospectar um futuro, que é um futuro sem o racismo. Não é só denunciar o racismo, é produzir um futuro onde ele não exista mais, né? E isso, imaginar o futuro, é necessariamente um ato ficcional. Eliana, a gente está aqui um pouco por causa dessa pesquisa que você está fazendo em torno da história da sua família, né? Uma coisa que já aparece no Água de Barrela e que agora está sendo foco de uma pesquisa mais aprofundada para um documentário, é isso? Eu só vou contar um bastidor aqui para os nossos ouvintes, porque a gente está no mesmo grupo de WhatsApp, né, Eliana? Do Afonso Borges, que é um amigo querido, e ele circulou uma foto do IFAM de Cachoeiras, na Bahia, e me impressionou o que você falou a respeito daquele prédio, das pesquisas que você estava realizando. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessas pesquisas. Nossa, é muita coisa, Paulo. É uma entrevista. Eu comecei a pesquisar o Água de Barrela pelos idos lá de 2010, e nessas pesquisas eu fui à cidade de Cachoeira várias vezes, escrevi um trecho do livro, inclusive, do Água de Barrela, né, que ficcionaliza a história da minha família nos últimos 170 anos. Escrevi um trecho desse livro lá. E visitando a cidade, eu achei aquele prédio do IFAM, e aí um amigo meu falou assim, você está vendo essa escada aqui que dá aparentemente para o nada? E ali embaixo, lá embaixo, porque na foto aparece uma janela. A senzala ainda não é naquela janela. A senzala é embaixo daquela janela, ou seja, é no porão mesmo da casa. E aí tem uma escada que parece que vai dar num corredor, no nada, no solo do corredor, mas na verdade é um alçapão. As pessoas entravam, subiam a escada, abriam o alçapão, ou seja, elas entravam pelo chão para ir para a cozinha da casa. Só isso aí me deu um mote para o Solitária, que é um livro que tem os cômodos que falam, né, sobre essa exclusão, sobre essa hierarquização da vida que a gente tem e as questões de racismo. Então, eu estava pesquisando anos antes para o Água de Barrela, quando eu comecei a escrever o Solitária, eu lembrei dessa foto, falei, eu quero que esses cômodos falem, né? E estamos fazendo um documentário que a gente vai levar a nossa família de volta a esses lugares que a gente descobriu como ancestrais. Então, é Cachoeira, é Salvador, é o próprio Rio de Janeiro, em lugares que a gente não vive mais. Minhas avós, vindas da Bahia, foram hospedadas e moraram um tempo na pequena África, no ano em que morreu a Tia Seata, e cruzaram naquelas ruas com Donga, com todas aquelas pessoas. Então, a gente tem um testemunho da história, né? Nós fomos personagens
da vida comum e cotidiana de um Rio de Janeiro histórico, também muito poderoso. Então, a ideia do documentário é fazer com que os descendentes dessa família voltem aos locais, né? Quem sabe a África numa futura produção, né? Mas por enquanto o Brasil, que é o que cabe, né? Onde a nossa perna alcança. Então, eu acho que é uma pesquisa, ela é para a vida toda. Eu vou eternamente pesquisar, eu sei disso, né? Eu vou estar eternamente pesquisando sobre isso. O meu editor lá na Companhia das Letras, que é o Fernando Valdraia, né? Ele fala: existe uma literatura de testemunho. Como os ancestrais da galera preta não puderam escrever e deixar esse relato escrito, vocês agora estão fazendo esse testemunho, estão testemunhando essas vidas, né? Então, acho que isso é um gênero que começa a surgir com força no mundo, não só no Brasil. Enfim, eu acho que existe toda uma produção que faz isso que o Jorge falou, né? Ficcionaliza o passado e o futuro. É o que a Saidiya Hartman fala sobre fabulação crítica. Você fabula, mas você fabula criticamente. Eu acho que eu não tenho essa coisa do que os jovens falam, né? A síndrome do Pedro Álvares Cabral, fui o primeiro que chegou aqui, a primeira que isso, que aquilo, e tenho que ser a única, isso é outra coisa, né? E tem que ser a única. Não fui a primeira, e também não quero ser a única. Eu quero fazer coisas que inspirem outras pessoas de que isso é possível a gente, sabe, ter a nossa história revisitada, ter a nossa história contada. Não tivemos isso por séculos, sabe? Chegou a hora, aliás, passou muito da hora. E isso é uma coisa bonita que está acontecendo agora, de uma geração inteira de autores e autoras que estão fazendo essas cartografias, né? O livro do Jorge é um pouco isso, ele explora esse território da Bahia. Como é que foi cartografar a Bahia, assim, esse espaço tão poderoso de passado? Rapidinho, voltando nisso do testemunho, né? Porque isso é uma coisa central para nós, né? É necessário a gente compreender que essa onda do testemunho, ela faz parte de uma onda maior da literatura no mundo e tal, mas ela tem especificidades para a literatura negra. Quando você fala de testemunho, tipo literatura do Holocausto, necessariamente você está falando de uma coisa que passou. O Holocausto Negro continua. Então, a gente está falando do testemunho que se relaciona necessariamente com um passado que precisa ser resgatado, mas de um passado que não passou e que não acaba de passar nunca. A gente que veio da periferia, a gente que sabe o que é aquilo, a gente que vê, que viveu, que sentiu o horror daquilo, a gente precisa falar sobre aquilo. Porque tem um monte de gente, de repente, romantizando periferia. Gente, periferia precisa acabar. Periferia é um lugar de precariedade material, violência sistêmica, né? Acabar no sentido do horror que ela carrega. E aí, passando para a sua pergunta, o livro é sobre esse lugar especificamente, sobre essa Bahia específica, que é a rua Cadê o Homem, ou Rua Nossa Senhora das Graças, e o livro chama O Mapa de Casa, com um certo trocadilho, né? Porque a casa, muitas vezes, para a população negra periférica, é a rua. A gente se socializa na rua, tanto no sentido de família expandida, que é muito caro para a população negra periférica, né? Tipo, minha mãe tomava conta das 3 filhas da vizinha, quando a gente morava na Ribeira, para a vizinha ir trabalhar. Então, é isso, a gente acabava virando primo, parente, por convívio, entendeu? A gente se respeitava muito, obedecia o vizinho. Isso é uma coisa muito específica da vida negra na periferia. O que eu tento trazer no livro é uma visão de homens negros vivendo nessas ruas. E aí a escada que a Eliana cita entra como uma das imagens mais recorrentes o tempo inteiro, porque os bairros periféricos, eles são sempre escondidos, ou no alto ou no baixo. Então, a gente tem muita escada, muita ladeira, porque a gente está falando de Salvador, né? Uma cidade que é dividida entre alto e baixo. Então, o mapa de casa
Na verdade, é a rua, onde a população negra se sociabilizou, criou seus circuitos afetivos e de resistência. E, ao mesmo tempo, eu trago a casa como esse lugar que não é um lugar de habitação propriamente dito. Ele não tem aquela leitura que o Roberto da Mata traz na rua e a casa, como a casa sendo o espaço privado, o espaço da intimidade. Não existia intimidade porque morava muita gente dentro da casa, os vãos eram todos juntos, então a casa também é redefinida como esse velho espaço de intimidade. Não é bem isso, né? Eu tento falar desse território específico que é a Travessa Nossa Senhora das Graças como uma metonímia das periferias da vida negra no Brasil. Sim, você usa como epígrafe os Racionais, né? O Mano Brown foi um dos maiores críticos à maneira como a periferia foi tratada nos últimos anos, que ao mesmo tempo teve uma ascensão cultural da periferia, quer dizer, hoje é impossível fazer um festival literário sem grandes autores periféricos. Por outro lado, ainda estamos com uma dívida enorme, né, com as periferias em geral, né? A dívida é imensa. Eu lembro de uma entrevista fabulosa, e isso vai ser redundante, porque Milton Santos só deu entrevistas fabulosas, que ele diz assim: o pobre, ele compreende coisas que as outras pessoas não entendem, e ele pode fazer a diferença para o futuro. O entrevistador fica todo baratinado, questiona ele e diz, mas como assim? Isso não faz muito sentido. Algo assim. E ele ri, o riso de quem sabe o que está falando, de quem passou ali, de quem entende alguma coisa ali. A periferia, quando eu digo que ela não deve ser romantizada, não é porque não tem lá coisas poderosas. Tem, mas essas coisas continuarão a ter se nós tivermos água encanada, comida e trabalho. Essas coisas não vão sumir, não. Dignidade não tira criatividade de ninguém. É o contrário. Se você der um pouco de tempo para essas pessoas, a criatividade vai explodir. Eu lembro de um capítulo de Lima Barreto em Gonzaga Sá, que ele vai lendo uma revista do subúrbio. E no índice tinha coisas avançadíssimas, discussões sobre a literatura, sobre a matemática, sobre a vanguarda, numa revista do subúrbio. Lima Barreto era um cara super para frente, antevisor, como é Mano Brown, que para mim é um dos maiores intelectuais do país. Eu digo isso sempre. O intelectual não é aquele cara de gabinete mais, né? Acabou isso. Mano Brown tem uma lucidez muito grande. Eliana, como é que você vê isso? Você que é carioca e que a população carioca tem sido tão massacrada, inclusive verbalmente, né? O governo Bolsonaro aí estigmatizou, né? Por exemplo, o Complexo do Alemão, aquela coisa. Como é que você enxerga essa... Paulo, isso é inescapável para o Brasil, é incontornável. Todas essas questões que o Jorge está trazendo aqui, isso diz respeito a mim, a ele e a você, que é um homem branco, classe A, isso diz respeito a cada um e cada uma no Brasil. E é ter a noção real disso que vai fazer a gente sair de um certo buraco onde a gente se enfiou, que a gente resolveu glamourizar a precariedade para manter essas pessoas lá, para a gente perpetuar determinadas coisas. Então, eu enxergo isso de uma forma muito lúcida, porque a gente vive isso, né, no nosso dia a dia aqui no Rio de Janeiro há muitos e muitos anos. O Bolsonaro é quem é, mas ele não inventou muita coisa, ele apenas se aproveitou dessas coisas que já estavam aí, e ele, na verdade, é o cara que colocou para fora do armário todas essas pessoas bem ruins, com as quais a gente convive na nossa sociedade, que hipocritamente se escondiam até muito pouco tempo. Então, a gente sabe que a gente hoje tem uma sociedade muito adoecida, muito saudosa da escravidão. E quando eu falo saudosa da escravidão, não é só saudosa do trabalho que as pessoas serviam, mas saudosa das torturas, da morte que era promovida e da subalternização e animalização daquele corpo que servia.
Isso para mim é muito nítido. Não há dinheiro que eu ganhe que me tire dessa condição. Meu filho é um homem de 23 anos e cada vez que ele sai, meu coração vai com ele, porque não é certo que ele vá voltar. Eu acho que a literatura e a arte, de um modo geral, tem um papel aí, né? Tem um papel a cumprir e um papel muito central. Nessa arte do testemunho, nessa literatura do testemunho, nessa algo que é muito central para nós, como disse o Jorge, a provocação que eu faço é o seguinte: eu acho que os artistas brancos, os escritores brancos e escritoras brancas têm um testemunho a dar. Aonde está esse dinheiro que veio da escravidão? Aonde estão essas famílias? A gente está produzindo uma literatura que fala de coisas que precisam ser ditas, né? É isso que o Jorge falou, é isso. A gente precisa falar sobre, pelo amor de Deus. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida volta para a conversa com a Eliana Alves Cruz e o Jorge Augusto. Ei, você que é ouvinte do 451 MHz, você é um ouvinte entusiasta? Com R$ 22 por mês, você contribui com a produção do podcast Para Quem Lê Até com os Ouvidos e de lambuja ganha acesso completo a todo o conteúdo que já foi produzido pela revista no nosso site. Você começa a virar uma assinante digital da 451. Então entra lá agora mesmo no 451.com.br e faz a sua assinatura. A gente publicou em setembro um especial sobre os 50 anos do golpe militar no Chile. Procurou trazer textos de diferentes gerações e diferentes experiências de memória daqueles dias sombrios que o Chile viveu. E também sobre a resistência, sobre como foi superar essa grande treva que foi a ditadura do Pinochet. Você também pode conferir as entrevistas com o Edouard Louis, o escritor francês, que a Adriana Ferreira Silva entrevistou, e a Aparecida Vilaça, com a Yoko Ogawa, que é a escritora japonesa incrível que está lançando um novo romance. E também tem várias resenhas e notas e imagens e materiais sobre os livros mais legais que acabaram de sair no país. Então acessa lá 451.com.br e faz agora mesmo a sua assinatura. Ou então procura nas bancas e livrarias da sua cidade. Bom, agora a gente vai para a segunda parte da conversa com a Eliana Alves Cruz e o Jorge Augusto. Você estava falando, Eliana, que eu não falo não para ninguém, participo de antologia, dou entrevista, vou em festival. E aí também tem uma coisa muito legal que eu acho que os festivais literários conseguiram colocar no mapa do debate literário cidades, às vezes, como Cachoeira, na Bahia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim, que é um lugar incrível onde acontece a Flica, né, que é um dos principais festivais literários do país, e que a gente vai estar presente na 451 fazendo a cobertura esse ano. Eu sou bem suspeita para falar, eu sou apaixonada pelo Recôncavo, por Cachoeira, gosto demais. Na verdade, foi um lugar que eu conquistei para mim, né? Isso foi um aprendizado com as minhas irmãs indígenas, que elas me ensinaram esse conceito da pessoa que é do território, mas que não nasce no território, né? É o que me acontece um pouco com relação a essa área toda do Brasil. Eu sinto que eu pertenço à Bahia e à Cachoeira e ao Recôncavo e a Salvador, eu sinto que eu pertenço. A Flica é uma festa literária fascinante, porque Cachoeira é um lugar apaixonante, fascinante. Cachoeira tem um pouco um DNA da população negra brasileira toda, né? Eu acho que é muito emblemático com relação a tudo que nos aconteceu, a história dessa cidade, as coisas que estão ali, né? E por quê? Que cruzamento foi esse histórico que aconteceu em Cachoeira aqui? Porque, na verdade, é um lugar que, no Brasil colônia e no início do Brasil Império, era muito poderoso economicamente, né? E por conta do Rio Paraguaçu, que é um rio poderoso, né? Já foi mais volumoso, hoje tem uma represa que meio que deu uma segurada de bola no Paraguaçu, né? Mas ele era um rio que enchia aquelas cidades todas, né? Então ele tinha uma navegabilidade que fez com que a economia circulasse. E quando a gente fala de economia, a gente fala de uma commodity que é o corpo escravizado. Então, você teve muita gente escravizada que desembarcou lá, né? Não foi nem em Salvador. Você tem uma atividade econômica pujante naquela época, com aqueles engenhos de açúcar todos.
e famílias riquíssimas do Brasil Império que se criaram ali. Então, é um lugar bem exemplificador do que nos aconteceu com relação à colônia e à escravização no Brasil. E tem uma população ali que descende dessas famílias que eu falei para você, né? Brancas, escravocratas, e pessoas pretas com o mesmo sobrenome das famílias brancas escravocratas. Então, é muito interessante, né? E fazendo esse documentário, nós fomos às ruínas da fazenda, que é um dos cenários lá do Água de Barrela. Hoje, nem a casa resiste mais, é tudo mato, e tem lá algumas estruturas, uma coisa que em algum tempo foi um aqueduto. E foi muito estranho, porque quando a gente atravessou a ponte e andou nem 1 quilômetro, assim, né? E estava lá no lugar, é como se a gente tivesse entrado num portal do tempo. E o que teria me acontecido, ou acontecido à minha família, se a minha antepassada não tivesse pego o navio aqui e ido comerciar em Salvador? Eu tinha uma trisavó ganhadeira que ia vender as coisas em Salvador. E graças a esse trânsito foi que ela foi. Não era Salvador, a Bahia, né? Eu vou na Bahia, né? Eu ia na Bahia. E graças a isso, enfim, teve aí uma mobilidade familiar que foi para outros campos. Esse navio é o tal do vapor de Cachoeira, que... É o vapor de Cachoeira não navega mais no mar. O vapor de Cachoeira não navega mais no mar. O vapor de Cachoeira não navega mais no mar. Então é uma história riquíssima, né? História, inclusive, da religião, porque tem muitos terreiros, tem muitas vertentes das religiões de matriz africana convivendo. E a cidade é linda, né? Uma graça. Tem tudo para ser uma festa literária muito mais poderosa do que já é, né? Já é uma festa bem, enfim, atendida pelos escritores e pela população. Mas eu acho que o Brasil, de um modo geral, ainda não se atentou para o potencial que aquilo tem, né? Como polo agregador. Bom, a gente aqui da 451 está abrindo os olhos agora para isso. Jorge, qual a sua relação com a cachoeira? Você aí de Salvador, você foi para lá quando? Eu fui para lá pela Flickr, a primeira vez. Eu nunca tinha ido, mas obviamente conhecia, né? Cachoeira, São Félix, toda a mitologia histórica que cerca Cachoeira, a importância dela para a história da Bahia, da luta da independência do Brasil aqui na Bahia, né? Cachoeira hoje é fundamental na Bahia. Sempre foi, mas é hoje por outros motivos também, pela Flickr, né? E pela UFRB, que é a primeira universidade popular do Brasil, assim, feita no governo Lula. Tipo, a gente tem em Cachoeira um curso de cinema, que é um negócio caro, difícil de ter, uma universidade de grande maioria da população negra, porque ela pega os estudantes do recôncavo todo, uma qualidade absurda, né? A gente tem pesquisadores imensos lá, tipo a Luciana Brito, Osmundo Pinho, Ângela Figueiredo, muita gente. Paulo Fraga, muita gente boa, né? Eu não vou ficar aqui citando porque perde gente, né? Não é justo. Mas a gente tem hoje Cachoeira como um centro intelectual também. A Flickr não está lá à toa. E aí a Flickr reverbera uma coisa fundamental, que ela está no começo da sua segunda década, e a partir dela se gerou na Bahia uma enxurrada de feiras, né? Esse ano acho que a gente teve mais de 10 já, e vai ter ainda mais umas 5. Isso tudo tem a ver com a Flickr, né? E isso cria, assim, uma possibilidade rara das editoras pequenas, dos autores locais circularem, dessas editoras pequenas venderem. Então, é o tipo de coisa que realmente precisa se espalhar no Nordeste. Então, se a gente consegue pulverizar isso por várias regiões do Nordeste, você vai democratizar de verdade a emergência de novas autoras, autores, você vai permitir uma sobrevivência mínima para as pequenas editoras, você vai criar uma possibilidade das grandes feiras variarem mais com qualidade o seu catálogo. Então, quem ganha é o campo da literatura brasileira, entendeu? E assim, a Flickr, eu acho que a Flickr cumpre bem isso, sobretudo depois que se abre para as
presenças negras, democratiza o acesso, como a Flip fez nos últimos anos. Isso só tem a ganhar, né, cara? A gente só tem a ganhar, porque, como você disse antes, hoje é impossível a gente pensar a literatura brasileira, não só as feiras, mas a literatura brasileira, sem a presença dessas outras pessoas que não estavam lá. Eu acho que todo mundo ganha, todo mundo ganha. Sem dúvida, ô Jorge, preciso também dizer que os festivais como a Flica, a Flip, a Feira do Livro, que a gente faz aqui em São Paulo, ajudam a valorizar o patrimônio histórico. É um problema você cuidar de um patrimônio histórico que não está sendo usado, e quando ele ganha um uso, você ativa ele para a população. Isso tudo graças à Lei Rouanet, né, que é uma política pública importantíssima e que foi sufocada também no governo Bolsonaro. Vários festivais do Brasil inteiro ficaram sufocados porque não tinham como financiar as atividades. Então, você falou das editoras aí, Jorge, eu queria também falar da sua editora. A gente tem aqui a editora Organismo, segundo selo, né, é o selo da Organismo que publica a teoria. E a gente tem um trabalho super bacana. A gente foi finalista do Prêmio Jabuti ano passado com a Tatiana Nascimento. Agora a gente é semifinalista do Prêmio Oceanos com o Ricardo Aleixo, nosso poeta master, né, nosso brother, com uma coedição com o Lira, né, que é o Laboratório Interartes Ricardo Aleixo. E a gente tem feito esse trabalho que realmente tem se destacado. Além disso, a gente tem a revista que eu já citei aqui, que tem 12 números, né? Uma revista hoje que chega a 12 números impressos. E são 12 números onde a organização dela é rotativa, para que a gente desse um panorama gigantesco da literatura produzida no Brasil hoje. Então, cada número são feitos por 2 poetas diferentes e quase sempre de linhagens estéticas diferentes. A gente tem poeta do Acre até São Paulo, cara. Tem uma multiplicidade de poesias estéticas, de linhas críticas muito grande, que era o que a gente queria fazer nesses 12 números, dar um painel, né? E onde a gente encontra os livros No site editorasegundosselo.com.br. Vocês estão presentes em São Paulo e Rio, em alguma livraria? Não, livraria não. Esse é um problema gravíssimo no Brasil da circulação de publicações, que é uma coisa que precisava ser atacada. Eu queria te perguntar também, Jorge, onde na Bahia está acontecendo a vida literária? Por exemplo, se alguém for a turismo a Salvador, qual a livraria bacana para visitar, para conhecer edições de autores locais e para saber o que está rolando na literatura? A cidade inteira tem muito disso, mas a gente tem tido atividades fortes de literatura na Casa do Benin, um projeto do Nelson Maca e do coordenador lá do município, Velho Assis. No Pelourinho, famosa Casa do Benin, né? Há muitos anos a gente faz lá a Off Flip Pelô, é muito forte, enche muito, e é sobre a temática negra. A gente tem aqui uma livraria que traz esses livros do Sudeste todos para cá, que é a da Sara Rebeca Kessler, que é a Boto Cor de Rosa, que é muito bom. A gente tem a livraria Eleie, que é na periferia, que vende livros da literatura negra do Brasil todo. Então, eles fazem essa curadoria, trazem para cá esses livros e muitos saraus. Sempre tem sarau. E tem a maravilhosa editora Solis Luna, que é uma editora de livros infantos juvenis absolutamente maravilhosa. Solis Luna, que já é mais antiga, né? Tem um trabalho muito luxuoso, em certo sentido, mas são editoras mais sólidas já aqui. A gente tem muitas grandes aqui. A gente não tem só as editoras pequenas. A gente tem a Solis Luna, a gente tem a AP55, que é forte, a gente tem alguma, e tem uma grande distribuidora aqui também, enfim, a gente tem uma estrutura que tem crescido junto com esse movimento. Eu acho que nós temos aqui hoje uma das cenas literárias mais fortes, e eu não estou falando disso porque a gente tem o Itamar Vieira Júnior, não é isso, né? Porque a gente tem a Lívia Natália, que ganhou o prêmio ACPA, porque a gente tem o João Filho, que ganhou o prêmio do Museu Nacional, a gente tem muitos prêmios aqui.
estranhamente, vieram muitos prêmios para a Bahia nesses últimos 10 anos, é uma coisa estranha. Mas a gente tem na produção crítica e poética uma cena muito forte. Não se trata só de ter espaços, mas de ter um debate muito forte. A gente tem um debate muito forte na literatura negra, somos 80% da população negra na Bahia. Temos editoras exclusivamente negras na Bahia, mais de uma, duas, três, né? Além de termos hoje 30 editoras, o que é muito para a Bahia, porque a gente não tinha nem 5 a 15 anos atrás, a gente tinha umas 7, 8, hoje a gente tem uma multiplicidade, e essas feiras têm proporcionado a circulação, minimamente, isso é bom que se diga, mas tem desses autores locais e debate, isso tem fortalecido a cena. Precisa de muito mais debate, precisa, sobretudo, de uma ampliação para fora da Bahia. Pô, a gente não quer produzir para a gente mesmo, a gente quer dialogar, tanto que as feiras trazem gente de fora, propõem diálogo. A revista Organismo trouxe várias pessoas de fora para editar, porque a gente quer o diálogo. Então, esse diálogo precisa ser aberto, como você, Paulo Werneck, está fazendo aqui. Isso precisa ser feito, né? Urgentíssimo. E eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso, né? Porque Bahia, Recife, Maranhão, Maceió, enfim, a gente tem muita coisa para dizer e eu acho que está sendo dito. A gente tem tido produções que têm circulado muito. A que está lançando Mata Doce, a Luciane Aparecida, que é um nome que não é baiano, mas se formou todo aqui na Bahia, né? A gente tem tido curadorias nacionais que são feitas por baianas e baianos também, por pernambucanos, etc. Isso é importante. Descentralizar o olhar sobre o contemporâneo é necessário porque o contemporâneo é múltiplo. Né? Se você for pensar hoje o que é a literatura brasileira contemporânea, você fica meio parafuso, porque é muita coisa. E para captar minimamente os movimentos dessa multiplicidade, é preciso se olhar para ela de múltiplos lugares. Né? Maravilha, então vamos todos à Bahia conhecer essa cena cultural incrível. Eu acrescentaria aí o Museu da Lina Bobage, lá no Solar do Unhão, que está ganhando uma nova curadoria também. Ô Eliana, eu queria encerrar aqui perguntando para você dicas suas de cachoeira, quer dizer, a ideia é que as pessoas saiam daqui de São Paulo, vão lá na Flica, onde que elas devem comer, o que elas devem ver, o que você sugere que a gente faça em cachoeira? Nossa, eu não vou saber os nomes, né? Eu vou nos lugares. Vai comer maniçoba. Tem uma maniçoba deliciosa para comer. Na Flica. Na festa, né? Tem uma feira maravilhosa com muito artesanato lindo e coisas deliciosas para comer. Leva uma mala vazia, porque você vai trazer muita coisa. Compra licor. Licor é uma especialidade cachoeira. Licor de São Roque. Licor Top. De São Roque, maravilhoso. Top. Visite todo aquele patrimônio histórico ali, arquitetônico, né? Que tem toda uma lição ali para a gente aprender sobre como funcionava a Colônia Brasil, né? Principalmente ali naquela praça principal onde tem a Ladeira da Cadeia, a antiga Câmara, o convento, né? Ali a gente vê qual era a organização, né? Você tem um porto onde chegavam as mercadorias e as pessoas, a sede do poder, a sede da polícia e a sede religiosa, tudo ali, né? Vá à Igreja do Rosarinho, lá em cima. É uma igreja que os escravizados construíram, porque não podiam frequentar a igreja matriz embaixo. Visite a igreja matriz embaixo, porque tem uma arte sacra fenomenal, né? A igreja foi próspera em produzir artistas, temos que admitir, e é bonita, e enfim, é um lugar interessante, muito bonito para se ver. Vá à Irmandade da Boa Morte, tem o Pedro Calmon, Centro Cultural. Tem muita coisa bacana, e o próprio pôr do sol ali no Rio Paraguaçu, que é mágico, é simplesmente lindo, é muito, muito legal. Tem vários bares ali na beirinha que tem reggae, que à noite tem violão, tem samba ali de roda, samba de chula, né? É muito legal, é uma festa
literária que tem a baianidade, mas tem a brasilidade. E sobre essas festas literárias, Paulo, eu acho que a gente tem uma dificuldade. O Brasil é um continente, né? E essas festas, o que eu tenho observado, já participei em todas as regiões do Brasil, eu acho, só me falta o Centro-Oeste, elas têm uma coisa que elas podem ajudar a construir, a serzir esse país tão fragmentado e partido e machucado e desvalorizado. A gente tem uma parcela sulista e sudestina que despreza muito o Norte e o Nordeste. E a gente precisa corrigir isso nas novas gerações. Tem uma galera que está perdida e esse povo deixa para lá, né? Mas as novas gerações, a gente precisa construir outros pensamentos sobre a diversidade brasileira. E as festas literárias, elas têm uma grande possibilidade aí. Só para terminar, eu vou tentar fazer, né? Eu e a Luciana Brito, que é uma das curadoras, e minha irmã, que está morando em Salvador, a gente vai tentar fazer um circuito Água de Barrela. E a gente vai nos cenários do livro, vai ter um papo, uma roda de papo, talvez apresentemos o teaser do documentário que a gente está fazendo, e tem uma comida, óbvio, porque não é isso, né? Festa de preto sem comida e sem música não existe. Não pode. Não rola. A gente vai tentar fazer. Tomara que dê certo. Que delícia, Eliana, que maravilha. O livro merece isso e Cachoeira também. Então vamos todo mundo levar as novas gerações para comer maniçoba e curtir o pôr do sol em Cachoeira, ver a Flica, a festa literária de Cachoeira. Muito obrigado, Jorge Augusto. Muito obrigado, Eliana Alves Cruz, pela entrevista. A 451 vai estar lá, hein, em Cachoeira, cobrindo a festa. Então, que bom, a gente, velho, que bom. O leitor vai poder sacar no site aí, o jornalzinho que a gente está produzindo também. Vocês vão gostar. Maravilha. Vão adorar, não muito vai bem. Passar um ano sem que volte. Então, entrou no mapa, não tem jeito agora. Então, um abração para vocês, muito obrigado. Um abraço, tchau. Valeu, Paulo, um abraço. Valeu. Um abraço, Eliana. Bom, antes de me despedir, eu quero passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo e assexuais. A cada episódio, a gente convida os autores da literatura brasileira para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do Eric Novello, que é autor de Ninguém Nasce Herói, que saiu pela Companhia das Letras. O Eric indicou Corpos Benzidos em Metal Pesado, do Pedro Augusto Bahia, que foi publicado em 2022 pela editora Record. Eu sou tradutor, sou roteirista de games e sou autor do livro Ninguém Nasce Herói. Hoje eu tô aqui para passar uma dica de leitura para vocês. Uma dica de um autor queer chamado Pedro Augusto Bahia. O nome do livro é Corpos Benzidos em Metal Pesado. Ele foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2022 na categoria Contos. Como o próprio título dá a entender, o livro tem como tema principal os impactos ambientais do nosso capitalismo voraz. Um capitalismo que destrói e contamina o meio ambiente e, por consequência, faz da gente corpos contaminados, seja por agrotóxicos, seja por metais pesados, microplásticos, ideias fascistas. E há também, é claro, a religiosidade do título, né? Que pode adquirir aí uma conotação positiva, seja falando de tradições locais, das benzedeiras, ou falando desse batismo em águas extremamente poluídas que o Brasil viveu recentemente. São contos incríveis, ao mesmo tempo muito literários e muito pops, passados em sua maioria na região norte do Brasil e, claro, trazendo alguns personagens LGBTQIA+, pra gente se divertir. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês e boa leitura. Bom, e antes de encerrar o episódio, aproveita que você está aí com o seu celular e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone que tem as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só usar aí o botão de compartilhamento e encaminhar pelo Zap para as pessoas com quem você gosta de falar sobre literatura, os grupos de discussão, etc. e tal. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura.
Então, antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 22 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Diego René de Oliveira Carvalho, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Colgo, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Mário Rique Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Georgino, Maria Filomena Gregori, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvani, Vivian Lembo, Leila Lima, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Maria Cláudia Whittaker Penteado, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa Von Handel, Vitor Ribeiro, Leni Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Maciel Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. Então é isso aí, chegamos ao final do 96º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 11 de outubro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.